Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos, independente do horário que vocês nos assistem aqui via web. É com grande prazer que nós vamos falar um pouquinho sobre a abordagem comportamental e a escola de Carnegie Mellon, também conhecida como a escola da tomada de decisão. Ela complementa muito as escolas anteriores, seja a escola clássica, seja as escolas de relações humanas, porque justamente vai colocar um elemento fundamental para o sucesso de uma organização, para o sucesso de uma vida, que é a tomada de decisão. Saber escolher corretamente qual o caminho seguir, saber corretamente as prioridades das ações, são fundamentais para a otimização dos recursos, otimização dos tempos e também para a questão da eficiência. Então, a tomada de decisão, apesar de parecer simples, ela é extremamente complexa porque existem várias variáveis, tá, que podem influenciar de forma dinâmica e de forma sutil, tá? Na questão de o que escolher, como escolher. Tá? Então, eu acho que é fundamental para um bom decisor conhecer bem essa escola, justamente porque vai tratar de algumas variáveis que influenciam na tomada de decisão. E essas variáveis podem ser desde o nível individual, questões de posturas mentais, se a pessoa é mais defensiva, se ela gosta de uma postura mais inovadora ou se ela é mais conservadora. Então depende muito da postura mental e também, claro, da questão ambiental. Então nós vamos ter esses elementos aqui, ou essas variáveis que moldam, que influenciam a tomada de decisão, diferenças do indivíduo, influências do ambiente e processos psicológicos que correm por trás. Ok? Uma questão importante na tomada de decisão é que pela sequência ou pelo acúmulo de boas decisões, nós vamos acumulando também bons resultados. E se a gente for colocar a escola de tomada de decisão em termos de popularidade, nós podemos dizer que na década de 60, 70, 80, a questão principal foi entender a tomada de decisão, e a partir da década de 90, 2000, a questão da aprendizagem organizacional, como que eu vou aprendendo com as minhas decisões, como que eu vou aprendendo com os meus acertos, como que eu vou aprendendo também com os meus erros, com as minhas experiências negativas. Porque o importante, na verdade, é a gente ir acumulando experiências, acumulando conhecimentos para cada vez mais acertar mais e errar menos. Tá? Eu acho que tem esse lado da perfectibilidade do ser humano aí embutida nessa escola. E o que a gente pode comentar desses três elementos, das diferenças individuais, ambientais e dos processos psicológicos, é que eles se complementam e são variáveis que a gente pode dizer que a vida é multivariada e que existem diferentes fatores, diferentes variáveis que vão às vezes influenciar de forma sutil, mas ao mesmo tempo a tomada de decisão. Tá? O que é interessante perceber que o decisor aqui ele está num contexto real, tá? Então não é num contexto imaginário ou num contexto fictício, está num contexto real e que existem diferentes fatores que podem influenciar a tomar a decisão, desde a questão do tempo, tá? Como um dos recursos do indivíduo, tempo, dinheiro, capacidade de recepção e pressão de informação, os conhecimentos do indivíduo, as suas atitudes, as suas motivações, a própria questão de personalidade, dos valores e estilo de vida. Então, o indivíduo ele traz consigo, tá, em sua bagagem elementos que podem influenciar nessa tomada de decisão, desde questões de preferências, como questões de valores, estilo de vida, até questões de disponibilidade de tempo, de recursos financeiros, ok? E até de experiências prévias. Nós podemos falar também de influências do ambiente,
tá? Ou do ambiente externo que cerca o tomador de decisão, desde a questão cultura, tá? Nós podemos falar, por exemplo, da cultura brasileira, do jeitinho brasileiro, da sociedade brasileira, das classes sociais, das influências interpessoais, seja os amigos próximos, os colegas de trabalho, tá? Aquilo que na Escola de Relações Humanas o Elton Maio vai descrever como os grupos informais, a questão da família e a questão da situação, né? Se a empresa está ganhando dinheiro, se a empresa está perdendo dinheiro e assim por diante. E também questões de processos psicológicos, né? Aqui a gente vê claramente a metáfora do computador ou a metáfora do processamento de dados ou do processador de dados, né? O ser humano ou a mente como um processamento de dados e informação, não só processa, mas também comunica e aprende ao longo do caminho, tá? As suas mudanças de atitudes e comportamentos e motivação. Aqui nessa questão de processo psicológico, nós podemos tratar até de perfis, tá? Assim como existem os perfis de investidores, perfil agressivo, perfil moderado, perfil mais conservador, nós podemos também colocar esses perfis aqui dentro dos processos psicológicos. A questão da liderança, ou o tema da liderança, ele se torna muito próximo dessa escola, tá? Da escala de Carnegie Mellon ou da tomada de decisão, justamente porque faz parte do papel do líder a tomada de decisão. Não só tomar as decisões, escolher, mas também agir. Tá? Quando nós comentamos a tomada de decisão, vem toda uma questão abstrata de análise do ambiente, da análise da situação, da análise das informações, mas também ao escolher o caminho da ação, nós precisamos agir, tirar o plano do papel, tirar a decisão do abstrato e colocar na concretude do dia a dia. Tá? E aí uma questão importante quando a gente comenta a questão da aprendizagem, seja em nível do indivíduo, seja em nível do grupo, seja em nível da organização, a importância aqui que o Augusto Cury comenta. O maior líder é aquele que reconhece a sua pequenez, extrai força da sua humildade e experiência da sua fragilidade. Tá? Essa questão é importante, essa humildade do líder, justamente porque nós estamos num cenário onde, às vezes, decidir não é uma decisão fácil, com variáveis claras ou com situações muito bem certas ou definidas. Às vezes nós estamos em situações que são ambíguas, que são confusas, que são caóticas ou semi-caóticas. Tá? É o que a Lígia Fagundes comenta da meia-luz. Ah, se a gente pudesse se organizar com o equilíbrio das estrelas, tão exatas nas suas constelações. Mas parece que a graça está na meia-luz, na ambiguidade. Tá? E é justamente nessa ambiguidade, nessa situação meio caótica, seja do caos externo das organizações, seja no caos interno das organizações, seja no caos interno do próprio indivíduo, que muitas vezes as decisões são tomadas. Okay? E aí, quando a gente começa a vir a questão da percepção da ambiguidade ou então da falta de clareza, vem à mente essa questão aqui, por exemplo, de como que nós percebemos a situação. Aqui eu trouxe uma figura clássica aqui. Alguns talvez vão ver um coelho, outros vão ver um pato, tá? Mas muitas vezes, quando nós temos pouco tempo para decidir, quando nós temos poucas informações ou pouco conhecimento prévio, ou quando nós temos pressão por resultados, muitas vezes acaba se tornando muito ambígua a situação ou o contexto. Mesmo essa situação aqui de percepção.
algumas pessoas vão ver. O que vocês conseguem olhar aqui nessa figura? Alguns vão ver uma jovem, outros vão ver uma pessoa idosa. Então, conforme a situação, conforme às vezes o momento, nós vamos perceber de uma forma. Percebendo de uma forma, nós vamos tentar compreender, analisar e decidir conforme essa forma percebida, ok? Muitas vezes nós precisamos tirar um tempo para uma reflexão mais profunda, uma compreensão maior, para que a gente possa abordar todos os ângulos, tá? Seja olhando o pato e olhando o coelho, ou olhando a jovem ou a idosa, mas infelizmente nem sempre nós temos o tempo suficiente, nem sempre nós vamos ter os recursos cognitivos adequados, nem sempre vão ter o conhecimento e a experiência necessárias também. Tá? Então, alguns pontos importantes sobre a percepção, né? As pessoas são seus próprios referenciais na percepção do outro. Então, a partir do momento que eu me conheço bem, ou eu sei dos meus valores, meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu vou ser também um melhor observador. Tá? Então, por isso que o autoconhecimento ajuda a aprimorar a percepção dos outros. As características de cada pessoa influenciam a identificação e a avaliação de características em outras. As pessoas que conhecem e aceitam a si próprias têm mais facilidade para perceber aspectos favoráveis em outras pessoas e entendê-las. Então, eu acho que é uma questão fundamental quando a gente começa a falar de tomada de decisão, esse esforço de autoconhecimento, tá? Para que a gente consiga ultrapassar as ilusões da aparência, que a gente consiga ultrapassar essa ambiguidade inicial, para que a gente possa observar um cenário por diferentes pontos de vista, sem receber influências negativas, tá? Ou sem ter uma visão viciada em algum ponto, tá? Que são esses slides aqui do lado direito, que é a questão do contraste, dos estereótipos e preconceitos, do efeito halo. Tá? Olha o efeito halo, é o julgamento que se faz de uma pessoa a partir da observação de um traço de seu comportamento. Tá? Então, você, ao observar um traço, você já generaliza. Tá? É a mesma coisa com a questão da projeção. Os outros são exagerados segundo as perspectivas do observador, que faz julgamentos baseados em suas características. Ou seja, o outro é reflexo de si mesmo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado na questão do contraste, na questão dos estereótipos e preconceitos, do efeito halo, da projeção, para que a gente possa ter justamente um olhar mais imparcial, mais justo, mais verdadeiro sobre a situação. E aqui vem a pergunta de 10 milhões de dólares. Quem sou eu? O que eu sou? O que eu fiz de bom hoje? O que fiz de mal? Onde eu posso melhorar? Porque justamente vai facilitar essa compreensão mais ampla sobre a situação, sobre o verdadeiro contexto ou aquilo que realmente está sendo levado em consideração na tomada de decisão. A partir do momento que eu começo a tomar a decisão de forma apressada, quando eu estou com a cabeça quente, ou quando eu tenho poucas informações, ou quando eu tenho pouco tempo para decidir, justamente essa situação vai me levar para uma decisão mais empobrecida. A partir do momento que eu faço esse esforço de reflexo pessoal, do autoconhecimento, toda vez que eu faço isso, eu vou tentar enriquecer a tomada de decisão. E eu começo a perceber que decidir é selecionar, é escolher, e às vezes eu preciso fazer as escolhas certas, mas não aquelas às vezes que eu gostaria, mas que são as necessárias para solucionar o problema, para resolver o empecilho, ok? Então, por isso que o Augusto Cury comenta, todas as escolhas têm perdas.
quem não estiver preparado para perder o irrelevante não estará apto a conquistar o fundamental. Então, nessa primeira parte aqui da aula, nós vamos focar justamente nessa questão de compreender melhor não só o ambiente externo, tá? Compreender, será que eu não estou olhando a situação com um olhar viciado, com um olhar, um efeito halo ou um contraste, ok? Então é justamente esse lado de tentar superar as ilusões do mundo que vale a pena esses esforços aí de autoconhecimento, ok? Muito obrigado a todos aí. Eu vou fazer agora uma pequena pausa e o próximo vídeo vai tratar justamente da Karen Mello. Abraços aí.